gente, tudo bem? Eu sou Érica Daiane, sou comunicadora social, professora e escolhi esse canal de comunicação aqui para falar com vocês sobre alguns assuntos que muitas vezes eles passam despercebidos, né? São silenciados ou aparecem de uma forma distorcida nos meios de comunicação. E isso acontece por quê? Porque, minha gente, no Brasil a comunicação ela é concentrada em poucas mãos. O que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente ouve a partir dos grandes meios de comunicação, a chamada grande mídia, depende muito do interesse das empresas, né? Muitas vezes são famílias que são proprietárias desses meios de comunicação. No Brasil, do mesmo jeitinho que a terra lá no período da colonização, ela foi dividida, né, em capitanias hereditárias. Lembram disso da aula de história? Pois é, a comunicação ela também foi fatiada entre poucos grupos que hoje dominam. Então, quando a gente menos espera, a gente está por aí usando produtos, né, consumindo ideias que essas famílias e esses grupos empresariais têm o interesse de colocar na pauta da sociedade, certo? Mas esse tema, ele rende outros vídeos. Hoje, o que eu quero falar mesmo, que também está relacionado a isso, é sobre uma historinha que está rolando por aí, não sei se você já está sabendo, de que o atual presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, está querendo comemorar o dia 31 de março, né, que é o dia que em 1964, né, o Brasil passou a viver o regime militar. Então ele quer comemorar a ditadura militar. E você sabe o que foi a ditadura militar? Pois é, esse é um assunto que a gente pouco viu na escola, na verdade, e muito menos nos meios de comunicação, porque, não coincidentemente, foi inclusive o período em que muitos desses meios de comunicação receberam as autorizações para funcionar, o que chamamos de concessão pública. Sim, porque para uma emissora de TV ir ao ar, ela precisa de uma autorização do Ministério das Comunicações. Inclusive, no Brasil, no estado de São Paulo, em alguns lugares, o governo militar ele começou a distribuir aparelhos de televisão. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, as pessoas ganhavam uma TV para que, naquela época, né, não era algo tão acessível, para que elas consumissem a informação que o governo queria e assim ter uma boa imagem do regime militar. E aí a gente aqui no sertão, né, aquela família lá no Vale do Salitre, lá no interior da Maçaroca, por exemplo, ela nem ficou sabendo o que era essa ditadura militar. Se você perguntar para sua mãe, para sua avó, para quem era adolescente ou adulto lá em 1964, 1970, por aí, não vai saber contar muito da ditadura militar não, viu? Porque naquela época a gente não tinha todo esse aparato de comunicação que a gente tem hoje, né? Então a televisão era algo muito raro. Aqui na nossa região, por exemplo, ela veio a começar a se difundir lá pela década de 1970. E hoje não, minha gente. Hoje a gente tem aqui a internet, hoje a gente consegue ter acesso a uma série de outros canais de informação, mas tá aí um presidente retrógrado, né, violento, comemorando um período da nossa história que não deixou saudade. Só quem realmente não conhece o que foi a ditadura militar no Brasil pode querer achar, né, interessante aí a postura desse presidente. Então esse vídeo é para que você aí fique ligado, fique ligada, porque a gente não pode apoiar o retorno do regime militar em nosso país. Se isso acontecer, meu querido e minha querida, essa nossa forma de comunicação aqui, ela está ameaçada, tá bom? É isso aí, minha gente, a gente se vê com outro debate na próxima semana.